e me realiza teu plano de amor. Sopra em mim, Senhor, o sopro da vida, pois tu prometeste e hás de fazer, não quero perecer. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, sopra sobre o que em mim está morto, pois quero reviver. Retira minha alma da morte, conduz-me pelos caminhos da paz e faz-me obedecer às tuas leis de amor. Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja o mundo anunciado. Bom dia para você que acompanha essa série, clamando a presença do Espírito Santo. Hoje é o 20º dia que nós estamos aqui clamando a presença do Espírito Santo, aprendendo com a pessoa do Espírito Santo. E o nosso aprendizado ele vai nos enriquecendo nesse caminho orante que nós aqui estamos fazendo, estamos caminhando, para viver bem, celebrar bem a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Hoje é o 20º dia e hoje o nosso tema é o dom da inteligência. Tão importante para a nossa caminhada de vida, tão importante nós sermos cheios desse dom. Vamos comigo, vamos invocar a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos o Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que intuísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. E clamando a presença do Espírito Santo, nós vamos ofertar o nosso dia ao Espírito Santo, por intercessão da beata Helena Guerra. Te ofereço ao Divino Espírito Santo a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos avançando nesse caminho ao 20º dia, clamando a presença do Espírito Santo. E ele vem com a sua porção renovada. Hoje o nosso tema é um tema que nos envolve muito, né? Porque hoje nós vamos aqui refletir sobre inteligência. Você que está aí do outro lado da tela, já se deparou nessa necessidade, dessa necessidade da inteligência? Nós somos seres, somos criaturas que precisamos sim da inteligência do Senhor, da inteligência do Espírito Santo para fazer as coisas que não são corriqueiras, né? Até porque a inteligência do homem, ela provém da ação de Deus. Então Deus deu a capacidade ao homem dessa inteligência. Mas o Espírito Santo, ele nos dá uma condição ainda maior, ainda mais clara, para que possamos usar a nossa inteligência para o bem. E quando nós não deixamos que o Espírito Santo ele nos guie com a ação do seu dom, nós usamos essa inteligência para outros fins, para outros fins contrário àquilo que é proposta de Deus. Mas veja, hoje quero refletir,
quero refletir juntos aqui, de uma maneira única, falando sobre essa ação do Espírito Santo na nossa vida, que hoje, em particular, o dom da sabedoria, ele vem como algo para nos ajudar a entender e a compreender, né, essa vontade de Deus na nossa vida, na nossa caminhada pessoal, na nossa vida de fé. Porque é preciso nós sempre sermos fluídos pela força dessa inteligência do Espírito Santo. E aqui eu vou insistir que nós só somos fluídos pela inteligência do Espírito Santo quando nós temos uma vida orante, vida de oração. Eu vou sempre tocar nesse ponto, vida de oração, porque é uma necessidade para que nós possamos ser cheios da graça desse Espírito. Não há uma caminhada sem vida de oração. A vida de oração, ela precisa ser, e ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano diário. Nós buscamos viver muito plenamente isso, né? Perante os desafios da vida, nós somos chamados a viver mais plenamente isso no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa luta diária. E aí hoje, o material que eu trago aqui é da Canção Nova, né? Material muito bom. Eu vou até puxar aqui, que é de um padre da Canção Nova, e que ele faz uma explanação sobre o dom, sobre o dom da inteligência. E nós vamos ver como é importante, né? Vou pegar aqui o nome do padre, mas tá ali, eu vou botar aqui o link, né? Vou botar o link aqui e você vai acompanhar depois aí de casa. Você pode pegar um tempinho, um melhor tempo. Nós precisamos entender que nós precisamos pegar o melhor tempo, né? Não tem o nome aqui do padre, mas é um padre da Canção Nova aqui que vai falar um pouco sobre esse dom da inteligência. Veja, tudo começa pelo Espírito Santo. Nada começa sem a presença do Espírito Santo. Tudo começa a gente clamando o Espírito Santo. E como é que os dons ele vem na minha vida? Quando eu me disponho a fazer a minha oração pessoal. Por isso que a oração pessoal é insistente, é uma insistência da alma, né? É como um alimento diário, para que a nossa inteligência ela esteja cheia do Espírito Santo. Não pense coisas más, coisas vãs, coisas contrárias, fazer o mal. E aí, começando a partir do Espírito Santo, nós vamos vendo que nós vamos sendo aguçados por essa graça. Ele fala assim, que por este dom somos capacitados a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, para além dos condicionamentos humanos, né? O dom do Espírito Santo serve para quê? Para que a gente possa ver as coisas conforme Deus vê. Nós possamos ver conforme os olhos de Deus. Por isso que o dom da inteligência nos faz isso. Nós vemos o outro com o olhar de Deus. Como é que Deus te vê? Como é que Deus me vê? Como é que Deus te vê? Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus ele nos olha com olhar de amor. Deus nos olha como imagem e semelhança dele. E quando é que nós não olhamos, quando nós não olhamos para o outro como olhar de imagem e semelhança para o outro, nós não estamos voltados com o olhar de Deus, com o olhar puro, com aquele olhar, porque a nossa inteligência ela vai sendo fluida de tantas coisas, né? Até porque nós estamos num mundo em que as coisas é muito fácil, o julgamento, as palavras, as condenações. E muitas das vezes não se é utilizado na inteligência de Deus. E muitas das vezes o homem usa-se da própria inteligência. E usar-se da nossa própria inteligência, nós fazemos, desculpa a expressão, fazemos besteira. Por isso que o Espírito Santo é tão importante na nossa vida. Ele nos dá esse tempero, eu acho que eu posso falar isso, esse tempero, para que nós possamos ali estar na medida certa.
para que nós possamos estar em determinado momento, o Espírito Santo ele agir para que nós possamos fazer o que é o certo. Por isso que é tão importante. Continua o material dizendo assim: por este dom, recebemos a capacidade de ver o potencial de bem em cada pessoa. Deus ele nos olha com o olhar de pessoas que somos boas, tá? Independente das nossas faltas, das nossas falhas, Deus nos olha com o olhar de que somos bons, de que somos criaturas boas, de que somos criaturas dele, né? Diante de um mundo tão condenativo, Deus nos convida a nós termos esse olhar conforme o dele. Mas como é que a gente tem? Conforme a graça do Espírito Santo. E aqui eu vou pegar um exemplo de quando os discípulos, aconteceu todo aquele acontecimento, Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos estavam trancados em casa, né? Junto com Maria, esperando a promessa do Espírito Santo. Depois, a partir dessa experiência do Espírito Santo, veja, experiência do Espírito Santo. A partir dessa experiência, os discípulos, eles saem para realizar as missões. Aqueles que estavam com medo já não têm mais medo. Aqueles que não tinham inteligência, estavam fechados à inteligência de Deus, começa a inteligência de Deus ser aguçada, começa a fazer as coisas de Deus, começa a olhar os outros também com o olhar de Deus. E começam assim a realizar o plano de Deus. Por isso que é necessário nós sermos cheios, completamente cheios do Espírito Santo. Continua dizendo que a semelhança do que vivia Jesus quando se aproxima dos que mais precisavam de um olhar de misericórdia. De um olhar de misericórdia. O dom do Espírito não nos afasta das pessoas. Pelo contrário, por esse dom, nós somos... Opa! Aqui eu enganchou aqui tudo. Louvado seja Deus. Por este dom... Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, pessoal. Por este dom... Mas vamos lá. Aqui é na graça do Espírito Santo e diante dos desafios, né? Que deu problema aqui de novo. Mas vamos lá. Por este dom... Deixa eu conseguir pegar aqui. Saiu aqui tudo de novo. Vamos voltar. Mas é isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, voltar aqui. Por esse dom, somos levados a querer penetrar os mistérios de Deus e o seu conhecimento. Mediante o dom do entendimento, o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações nem erros, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, né? O dom da inteligência, ele nos dá essa capacidade, né? De maneira lúcida, nós passamos a ficar lúcidos. Lúcidos não é bobo, viu? Lúcidos é sermos cheios da graça do Espírito Santo, e nessa lucidez do Espírito Santo nós vivemos sem as deturpações, sem os erros, mas vivendo o significado autêntico das verdades reveladas de Deus, transmitidas pela tradição da Sagrada Escritura e também pelo magistério da Igreja. O dom da inteligência, ele nos revela a verdade, né? E sem esse dom poderíamos saber de cor o teor literal dessas verdades, recitar o creio em Deus Pai e repetir pontos da Bíblia ou do catecismo sem nenhuma falha. Porém, mesmo assim, ficaríamos sem penetrar nessas doutrinas. E aí ele faz uma ressaltação ao discípulo de Emaús que diz que mesmo andando com Jesus depois da ressurreição, isso é interessante, ó, a passagem do discípulo de Emaús, e conversando com ele no caminho, tinham os olhos como que vendados e não o reconheceram. Só depois de entrar em casa e sentar-se à mesa com ele,
no preciso momento em que Nosso Senhor repetiu ali o gesto da fração do pão, é que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Veja, para você ver e entender como a ação do Espírito Santo ela age, né? Muitas das vezes a gente está como cegos e o Espírito Santo é aquele que abre o nosso olhar, abre a nossa inteligência. Instante antes não captavam nada e até enganavam a si mesmos, amargando a morte de Cristo. Agora acreditam que vivem e entendem tudo. O Espírito Santo concedeu-lhe esse dom de compreender que ali estava Jesus. Maravilha, né? Esse é o nosso tema de hoje, o dom da inteligência. E assim nós possamos nessa oração de hoje pedir a graça de sermos cheios desse dom, de sermos cheios da presença do dom do Espírito Santo. Vou colocar essa canção do início e você vai escutar ela do início, pedindo que o Espírito Santo sopre, mas sopre mesmo, sopre com o seu sopro da vida, sobre a nossa história. Para que o Espírito Santo nessa manhã, ele entre, soprar e sopre em nós o que está morto, o que está velho, o que precisa ser transformado. Vem Espírito Santo. Nessa manhã nós te pedimos, sopra em mim, Espírito Santo. O sopro da vida, você pode ir cantando essa canção ou fazendo a sua oração. Não importa como, mas importa o desejo da sua alma e vai dizendo ao Espírito Santo: eu quero ser um homem, ou você mulher, uma mulher cheio da inteligência de Deus. Vem Espírito Santo. Dá-me inteligência para saber olhar as coisas conforme os olhos de Deus. Vem Espírito Santo, vem dos quatro cantos do céu, derrama o dom da inteligência nessa manhã. Sopra o que está morto, o que está velho, o que precisa ser mudado, ser modificado, Espírito Santo. Vem retirar da morte, mas trazer a vida no Espírito. Vem Espírito Santo, dos quatro cantos do céu. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, ser cheios da Tua graça, ser cheios da Tua potência. Sopra, Espírito Santo, o sopro da vida. Em mim realiza os planos de amor. Faz com que os meus olhos enxerguem as graças e que muitas das vezes a cegueira, como dos discípulos de Emaús, pelos acontecimentos não enxergaram. Mas assim como fizeste no discípulo de Emaús, hoje que o dom da inteligência, ele venha com essa graça, com esse poder, para abrir os nossos olhos, para ver com os olhos de Deus, para ver com os olhos conforme os olhos do ressuscitado. Vem Espírito Santo, sopra nessa manhã, sopra sobre a nossa inteligência, o nosso intelecto. Tire as deturpações, tire os erros, tire os maus pensamentos, os vãos pensamentos. Vem Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, sopra, pois quero reviver. É o seu clamor na alma. Retira a minha alma da morte, em que muitas das vezes não consigo enxergar as grandezas de Deus, porque falta-me a inteligência do Senhor. Vem Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra o sopro da vida. Maria, Virgem do Cenáculo, Mãe Santíssima, tu que, como mãe, esteve no cenáculo com os discípulos, nós queremos hoje rezar essa oração a Ti, Mãe de Pentecostes, para selar esse momento sobre a Tua intervenção. Ó Maria, filha predileta do Pai,
Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Muito bem, amanhã nós vamos meditar outro dom do Espírito Santo e aqui nós vamos aprendendo com os dons do Espírito Santo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.